Mas enfim, tava falando que o show que eu fiz no dia 4, as 2 sessões, foram meio. Não é que foi bosta, mas é que quando tu faz a primeira vez o show, tu não sabe exatamente onde é que tá a graça das coisas, onde é que tá a piada. Tu tá meio que dando soco no ar pra ver se tu acerta alguma coisa. E aí eu gravei e também o Lucas Leb, que é um amigo meu, comediante, ele transcreveu pra mim as 2 sessões. Aí eu sentei no computador e li e reli, assisti as gravações com a ajuda da minha namorada Beatriz, que tá me ajudando pra caralho nessa empreitada. A gente sentou na frente do computador, assistiu tudo, leu a transcrição, conversou, viu onde é que estavam os problemas, onde é que tinha que melhorar, o que estava faltando, o que estava em excesso, quais palavras não podem ser mais ditas porque tá chato, e etc. Então a gente fez um trabalho muito grande durante a semana e que foi recompensado no dia 11, que foi no último domingo, que foi o show do caralho. Tem alguns trechos no meu canal do YouTube. Você pode ver o Experiência Comédia 3, tem vários trechos do show. Eu mostrei a gente trabalhando, eu mostrei eu mostrei os bastidores do que a gente conversou em relação ao show. Tem vários momentos nesse mini documentário que eu fiz sobre essa semana, que a gente está conversando sobre alguma piada específica e eu mostro como que ela aconteceu no palco. Então, o Experiência Comédia nunca dá muito clique, porque as pessoas são chatas pra caralho, eu só gostam de... O meu canal de cortes bombando. Qualquer bosta que eu faço naquela merda, aquele canal bomba. Falo qualquer merda, falo sobre a influencer que... Eu tô ficando irritado. E as pessoas escolhem consumir o que elas querem consumir. Eu sou um ditador. Canal de cortes, mas enfim, o que eu tô falando é que o canal de cortes bomba e os vídeos que eu realmente gosto não bombam. Então, foda-se, o que eu vou fazer? Nada, porque eu tenho Saco Cheio TV, e se não fosse Saco Cheio TV, eu seria uma prostituta de QIs baixos. É isso que eu ia ser, que é isso que é um youtuber. No final das contas, o youtuber é uma prostituta dos QIs baixos do Brasil. É isso. Mas se você não viu, Experiência Comédia 3 no meu canal principal, eu mostrei todo esse processo. Tá muito legal. E também botei uma piada que eu gosto, que é a do Cowspiracy, que também não deu clique, deu 1000 visualizações, sendo que normalmente meus vídeos dão 10 mil. Mas enfim, as pessoas não querem ver, mas tá do caralho. Aquela piada tá do caralho e ainda preciso melhorar ela. Mas eu tô falando tudo isso por quê? Porque no dia 18, no próximo domingo, vou fazer o meu último show no Bexiga Comedy e vou gravar, tá? Eu vou gravar esse show e se tudo correr bem, se for tudo do caralho, eu vou lançar esse show completo. Ele tem meia hora, tem 40 minutos esse show. Eu vou lançar ele completo no YouTube e também vou lançar algumas piadas separadas. Eu acho que eu também vou lançar primeiro para quem tá no Saco Cheio TV. Mas enfim, são outros assuntos. Eu só quero falar para vocês que se você gosta de mim, se você acompanha meu podcast, se você mora em São Paulo ou nos arredores, domingo, dia 18, último show no Bexiga Comedy que eu vou fazer. Gravação do show, venha participar disso. É um momento histórico pra mim, porque agora eu tô sentindo que eu sei fazer, entendeu? Eu nunca tinha sentado pra trabalhar e eu vi quanto sentar pra trabalhar funciona, o quanto dá resultado. Porque eu sempre achei que as coisas iam se resolver na hora, entendeu? Eu tinha umas ideias, eu anotava algumas coisas e aí eu pensava, na hora vai dar tudo certo. E aí chegava na hora e ficava tudo truncado, eu esquecia algum termo, alguma palavra, alguma coisa... E a piada ficava vazia ou ficava estranha. E quando eu trabalhei, anotei, estudei e me preparei bem, eu percebi que muda muito entrar no palco preparado, ou pelo menos tendo feito esse trabalho que muitas vezes a gente reluta em fazer, né? Em sentar a bunda no negócio e começar esse trabalho árduo de se olhar e ler o que tu falou... E se criticar e ver as partes que estão uma merda, etc. São coisas muito difíceis de se fazer. E eu fiz pela primeira vez na minha vida e eu vi o resultado. Melhorou 40 vezes em relação ao primeiro domingo. Assim. É absurda a evolução. As pessoas que foram no primeiro domingo e foram de novo no segundo domingo comentaram e eu senti um negócio bizarro. Ainda tem algumas coisas que eu tenho que resolver, que eu vou resolver. Hoje eu vou trabalhar, sexta e amanhã, sábado, eu vou trabalhar pra caralho, pra chegar no domingo com tudo afiado pra te gravar. Porque, enfim, cara, como o meu público é um nicho muito pequeno e forte, eu não sou um cara que eu posso ficar, 5 meses em cartaz, entendeu? E vai ter sempre gente nova indo. Como eu não sou esse cara, eu tenho poucas oportunidades de fazer stand-up, então eu tenho que aproveitar elas o mais rápido possível. E pelo que eu tô sentindo do público, tá acabando o público. Então, esse domingo é o último domingo. Não vou conseguir fazer outro domingo.
Então eu tenho que me preparar e pegar esse domingo e fazer como se fosse a final da Champions League, e eu vou me preparar pra caralho, eu vou estudar o texto, eu vou passar o fim de semana inteiro nisso, com a ajuda da minha adorável namorada Beatriz. Nós vamos se enfurnar nessa missão pra domingo chegar e fazer o negócio ser do caralho, e fazer o negócio acontecer e postar esse negócio, porque é isso, cara. É isso. É muito foda. Porque eu não sei se vocês gostam quando eu falo de comédia. Enfim, eu gosto de falar de comédia. É bom não ter eu na TV, porque eu presto mais atenção em mim mesmo. Ah, tá. É bom, não precisa. Tá rodando as coisas? Passou o cartaz já do show? Sim, passou tudo. Tá, então tá. Eu confio, eu não quero mais me ver. Beleza. Só quando a gente for tocar o vídeo da banda alemã. Tá. Aí lá no final. Espera que eu vou falar. Eu saí numa matéria num site alemão, e a gente vai falar sobre isso no final do podcast. Me avisa quando der 35. Tá, beleza. Tá. Eu vou ter que somar aqui, mas é quando der 21 aqui já. Tá, beleza. O que eu tô falando? É assim. Porque eu vou falar só um pouco de comédia, como eu percebi. E talvez você consiga aplicar isso na sua área e sei lá. Que eu percebi que. É que assim, a minha principal influência é o Bill Burr. Não tem como negar, é o Bill Burr, depois o Doug Stanhope, depois o Bill Hicks. Eu acho que essa é a trinca, tá? E aí tem alguns outros lá que influenciam de alguma forma ou outra. Aí, obviamente, o Andrew Schultz, só que ele é mais novo. Mas assim, a trinca que me formou foram esses três. Depois eu conheci o Andrew Schultz, que é mais recente, e também me deu um pé na bunda, assim, no sentido de vai pra frente. E outros caras me influenciam de outras formas, tipo o Louis C.K., o Mark Normand, o Norm Macdonald. E Chris D'Elia me influenciou um pouco também, mas é bem menos do que esses três que eu falei. E aí, eu sempre procurava como que o Bill Burr fazia pra criar. E sempre que ele falava no podcast dele alguma coisa, eu ficava atento, prestava atenção, porque às vezes ele fala no podcast dele alguma coisa sobre o processo de criação, como foi o show, o que ele fez e tal. Aí eu ficava prestando atenção. Ele sempre falava que ele não escrevia nada, ele nunca sentou pra escrever, porque ele aprendeu com um comediante que ele gostava muito, que tipo assim, a filosofia por trás se tu for num bar agora contar essa piada pros teus amigos, tu vai ter um texto decorado ou tu vai contar de coração, entendeu? Tu vai falar com os caras na hora, vai ser uma coisa real. E eu sempre entendi essa filosofia, sempre achei do caralho, e de um certo modo eu ainda acho que ela é válida. O problema é que a língua portuguesa, ela tem muita armadilha. E a língua inglesa é muito mais fácil de improvisar e de poder falar as coisas na hora como ela vem na tua cabeça, porque são poucos termos que tu pode usar em uma piada específica. E, inclusive a gente estava conversando, eu e o Caio aqui, o produtor do podcast Saco Cheio, a gente estava conversando sobre... Tem um cara que ele tá legendando meus vídeos no YouTube, o Erlon. E ele legendou, ele fez a legenda em inglês para essa piada do Cowspiracy. Olha no meu canal aqui, no Arthur Petri. Se você é assinante do Saco Cheio TV, vai lá no meu canal, eu postei a piada do Cowspiracy. Ele legendou, liga a legenda em inglês e vê a diferença do texto. Olha como em inglês a coisa fica completamente viva e ela funciona. Aí tem uma parte específica dessa piada que eu falo, que nem o personagem do Street Fighter. E a legenda é like a Street Fighter character. É isso. E a gente começou a pensar, cara, quantas formas de falar que nem o personagem do Street Fighter a gente tem? A gente pode falar parecendo... Me ajuda a lembrar. Parecendo um personagem do Street Fighter, igual um personagem do Street Fighter. Tipo um personagem do Street Fighter, que nem um personagem... Já tem 4 aqui. É difícil falar Street Fighter, né? Street Fighter. Já tem 4 possibilidades de falar a mesma frase, entendeu? Em inglês é like a Street Fighter character. Acabou, não tem mais. Não tem... Pode ser que exista, mas o teu cérebro vai sempre nessa. Ele vai sempre nessa. E se tu deixa pra improvisar na hora, talvez o teu cérebro ele embaralhe essas 4 opções. Deve ter mais. Se a gente parar pra pensar, deve ter 6, 7, 8, sei lá. O teu cérebro na hora, se ele tiver que improvisar, ele não vai ter uma, like a Street Fighter character. Não vai ter. Ele vai sempre pensar nessas 4 e na hora ele vai decidir qual a melhor. Então é muito mais difícil fazer em português um texto assim, que tu quer deixar ele mais vivo, pra tu sentir ele na hora. Então eu percebi que tem coisas que tem sim que sentar e escrever exatamente a frase. Foi aquilo que você falou no Experiência Comédia. Eu não sei se chegou a passar no Experiência Comédia, essa conversa que a gente teve sobre ter um cálculo ali. Passou.
Tem um cálculo matemático que a ordem dos fatores altera o produto. Que é o contrário da matemática, né? Da matemática a ordem não altera, né? Na comédia altera. Então se tu falar uma palavra antes de outra frase, talvez já não funcione mais. E eu percebi que o português ele é muito complexo. Ele tem muita armadilha no meio. Tipo assim, a gente tem 4 porquês, entendeu? Por mais que quando tu fala, tu não sabe qual porquê tu tá falando, porque ele não soa diferente, mas tu tem. Então o português tem muita coisa estranha que é mais difícil de improvisar. Então, e às vezes acontece de tu gaguejar, porque são tantas palavras pra falar a mesma coisa que tu não sabe qual usar. Então não é uma língua muito direta, ao contrário do inglês. Então eu percebi que, enfim, quem trabalha com linguagem, aí, sei lá se alguém trabalha, enfim. O que eu aprendi nessa semana é que sim, vale a pena sentar a bunda na cadeira e enfrentar os seus defeitos. Porque o que eu aprendi com revisar o meu próprio show, o meu próprio texto, eu não vejo pra ver o que tá bom. Eu assisto meu show e leio o texto pra ver o que tá ruim. E a primeira coisa que eu começo a marcar quando eu abro a transcrição do meu show é começar a marcar em amarelo tudo que é uma bosta. Todas as frases que estão erradas, todas as frases que eu gaguejei, que eu falei errado, que eu troquei ordem, ou palavra em excesso. Puta, isso aqui eu não preciso falar, essa palavra aqui é chata, essa palavra quebrou o ritmo. Eu vou deletando tudo. Então, talvez eu nunca tenha conseguido ver por causa disso, esse medo de conseguir enxergar os meus próprios erros. Mas agora eu consigo sentar, ler e ver todas as cagadas que eu cometi sem me julgar tanto. Eu me martirizo bastante, pra falar a verdade. Se não fosse a minha mulher, talvez eu não conseguiria ter feito isso. Porque ela estando do lado, ela alivia um pouco. Porque eu botei a sessão do dia 4 de outubro pra tocar com ela do lado. E aí eu botei assim, cara, suando. Parecia que eu tava desarmando uma bomba que o prédio inteiro ia cair se eu fizesse alguma coisa errada. E aí eu dei play no espaço, sabe? Eu fiquei assim olhando e, puta que pariu, vamos lá. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou fazer. Aí eu dei espaço, eu apertei espaço pra dar play e fiquei assim. Eu fiquei assim, com a mão assim, como se fosse explodir uma bomba. Eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí a primeira palavra que eu falo quando eu tô no palco, eu pauso, eu fico, que bosta, cara, que bosta, que bosta, que bosta. Por que eu fiz isso? E a minha mulher fala, calma, não te cobra tanto, relaxa, eu tava nervoso. Aí eu fico, não, tá certo. Aí eu vou acostumando, então, graças a ela eu consegui fazer esse trabalho. Muito louco isso, enfim. Tá me dando calor. Não sei se esse assunto é interessante pra quem ouve o podcast, cara, mas esses são as etapas de criação. E, enfim, eu percebi várias coisas nesses 2 shows. Assim, eu evolui muito nesses 2 shows. Eu também percebi que... Esqueci que eu percebi que eu lembrei que eu tinha que anunciar o show. Não sei se eu anunciei. Enfim, 18 de outubro, eu vou fazer o show de novo. Tá na descrição aí. Procura no meu Instagram. Os ingressos da primeira sessão estão quase esgotando. A gente abriu uma segunda sessão. Já vendeu uns 10. Na casa cabe 30. Então, corre lá e vamos lá. Outra coisa que eu percebi também é que quando tem piadas no meu show que eu ainda não confio nelas. Eu percebi que quando eu não confio nelas, eu entro nela na defensiva. Enquanto eu tô no palco, eu penso assim, puta, agora é a piada do DJ que eu não sei se é boa. Tipo assim, eu tenho uma piada que eu falo sobre DJ e sempre que eu faço ela, eu entro falando nela com insegurança. Eu sinto que o meu cérebro já tá assim, puta, essa aí eu não sei, hein? Essa aí eu não sei onde é que tá a graça desse aí. Tu pode se fuder agora. Então, o processo de sentar e escrever também te traz essa segurança de saber, cara, se tudo der errado tem esse final aqui. Se tudo der errado tem essa palavra aqui que tu pode falar. E aí tu não te torna tão inseguro. Então, pro dia 18, eu vou corrigir todas essas inseguranças. Eu vou tirar todos os buracos que tem no meu texto. E espero fazer o melhor texto possível, o mais ritmado possível, pra fazer ele do caralho, pra fazer 30 minutos foda e deixar todo mundo bem, todo mundo rindo e todo mundo vai embora feliz. E gravar e soltar no YouTube se tudo der certo, se ficar bem. Então esses são os meus planos. Se você é de São Paulo, vem me ver e vamos embora. E aí, você curtiu esse corte aqui? Eu preciso te falar uma coisa, cara. Esse trecho que você viu do podcast Saco Cheio, ele faz parte de um programa gigantesco que tem 1h30 e 2 horas de duração. Não é né? É entre 1h30 e 2 horas de duração. E para acompanhar o podcast Saco Cheio completo, acessa aí sacocheio.tv, que é lá onde a mágica acontece. Isso aqui acontece lá, cara. Se você só vê um trechinho, tem que ir lá no sacocheio.tv para me ajudar e assistir o podcast Saco Cheio. Tchau.